Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Muito bom voltar à Igreja Presbiteriana da Bahia. Eu estava ali lembrando da primeira vez que eu subi nesse púlpito. Alguns de vocês não eram nascidos ainda. Foi uma ocasião de férias, do seminário, e o reverendo Cleomes Anacleto Figueiredo me escalou para pregar em um culto matinal. E foi uma semana de uso contínuo de repositor de flora. Vocês devem imaginar por quê. Porque as pernas tremiam e eu ficava imaginando, como assim? Como é que eu vou subir no púlpito da Igreja da Bahia para pregar? Deus nos sustentou. E nós viemos, fizemos uma exposição bíblica, mas o detalhe é que todas as vezes que eu volto aqui eu tenho o mesmo sentimento da importância e da gravidade desse momento, porque o conceito de pregação segundo os reformadores é de Vox Dei, é a voz de Deus falando à igreja. Então não é um trabalho pequeno, muito menos de pouco valor. É alguém que sobe a uma tribuna para falar a pessoas ávidas em ouvir a voz do Criador. Então, somente por isso, já imprime em nós o temor que é devido a esse momento. Mas nós sempre lembramos também que essa tribuna é uma tribuna celebrada de homens que marcaram a história do presbiterianismo nessa cidade. Lembramos de grandes oradores, como Eudaldo Lima, que foi pastor aqui, pastor na igreja presbiteriana de Campo Formoso. Lembramos da voz eloquente do reverendo Edésio Schecker, aquela voz que trovejava aqui a Escritura, a Palavra de Deus. Lembramos do reverendo Sebastião Guimarães Filho, aquela voz mansa, mas contundente, que imprimia em nós a responsabilidade naquilo que estava sendo dito, de modo que é sempre um temor, uma responsabilidade muito grande expor as Escrituras e a Palavra de Deus. Eu quero fazer isso com temor e tremor, convidando vocês a abrirem a Palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 2, versos do 4 ao 17. Gênesis, capítulo 2, versos do 4 a 17, mesmo assentados como estão, eu quero convidá-los a acompanhar a leitura dessa porção da Palavra de Deus. Você que nos acompanha por meio do nosso canal, das nossas redes sociais, em havendo condições, abra a sua Bíblia também e mantenha aberta para que você ouça a exposição da Palavra de Deus. Depois da oração, eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta para que possam acompanhar a exposição dessa passagem. Gênesis capítulo 2, a partir do 4 e até o 17, a Palavra de Deus nos diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim,
e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Giom, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quero orar nesta hora mais uma vez, suplicando a graça de Deus na exposição da sua palavra. Meu Senhor, por amor de Cristo, nosso Senhor, o seu sacrifício substitutivo, por sua obra perfeita e suficiente, por sua intercessão no céu, é que nos achegamos a Ti, como ovelhas do Teu redil e povo do Teu pastoreio. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque fomos chamados eficazmente em uma relação de aliança contigo. Bendizemos a Ti, porque estávamos perdidos e fomos encontrados. Bendizemos a Ti, porque, não obstante aquilo que fizeste por nós, nos justificando, nos santificando e nos glorificando em menor medida ainda agora, ainda assim, Senhor, o nosso coração tantas vezes se extravia e nós fazemos aquilo que é mal aos Teus olhos, mas mesmo, Senhor, diante de tudo que temos feito ou tantas vezes deixado de fazer, o Senhor mantém a aliança que fizeste conosco, porque esta aliança bendita e eterna, feita com o sangue do Teu Filho, é inviolável, e é por isso que nós estamos aqui, porque Tu és fiel, porque Tu és bondoso, porque Tu és misericordioso, porque a Tua graça foi revelada a nós de forma salvadora, de modo que com os olhos aclarados e os ouvidos desimpedidos, nós retornamos à Tua presença, mesmo quando pecamos, para Te suplicar por misericórdia. É por misericórdia, Senhor, que nos achegamos a Ti agora, para Te pedir, meu Senhor, que abra-nos o entendimento e o coração, para que a palavra que será exposta seja efetivamente a voz de Deus à Tua igreja, que ela seja edificada, fortalecida, aperfeiçoada, e que de igual modo, Senhor, o Senhor faça o milagre da conversão na vida daqueles que, ouvindo a Tua voz pelas Escrituras, ainda se encontram vivendo segundo os seus prazeres. Que o Senhor conceda-lhes, como a nós, arrependimento profundo de pecados e promova a glória do nosso Senhor Jesus Cristo no chamado eficaz, para que, deixando para trás o pecado, vivam para a glória e para o louvor de Cristo, por quem oramos. Amém. Meus irmãos queridos e amigos, um rápido passeio nas redes sociais ou um contato com a grande mídia nos deixará bem informados de que estamos vivendo dias em que o cuidado com o planeta tornou-se um tema global. Aquilo que está sendo divulgado como a COP30, que ocorreu em Belém do Pará, pode também ser definida como uma convocação de líderes do mundo inteiro para discutir o futuro do planeta Terra diante das mudanças climáticas, da destruição ambiental e da busca inconstante pela sustentabilidade. Mas antes de ser pauta
das Nações Unidas, esse tema já estava no coração de Deus. Ao voltarmos o nosso olhar para as Escrituras, nós perceberemos que em Gênesis capítulo 2, nós encontramos o princípio daquilo que definimos como ecologia bíblica, o fundamento do chamado mandato cultural. Aqui aprendemos que o homem foi criado para cultivar e guardar a criação do Senhor. Meus irmãos, os primeiros versos da narrativa da criação do homem expõem o Criador como um artífice, imprimindo beleza, imprimindo inteligência e cores vibrantes naquilo que se tornaria a sua criação geral. O texto lido está dividido em 3 seções, nos revela primeiro a gênese do céu e da terra, quando foram criados, como na narrativa lida há pouco. Volte o seu olhar para o texto da Escritura, vejam Gênesis capítulo de número 2, a partir do 4 e até o 7 nos diz: esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Diz o texto que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus irmãos queridos, esse texto da narrativa da criação, em especial esta primeira sessão da exposição dessa mensagem nessa noite, nos mostra que Deus é apresentado como o Senhor da criação. Percebemos que não há acaso, não há uma natureza autônoma, mas um Criador soberano. O homem é formado do pó da terra, e diz-nos o texto que ele recebe o sopro da vida. Percebam que a narrativa bíblica revela de onde viemos e quem de fato nós somos. Nós percebemos que, enquanto várias teorias acerca da criação do universo e da origem do homem são inventadas e estudadas pela ciência, Deus revela em sua palavra que todo o universo foi criado por ele. Texto do Gênesis, no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus queridos, a cosmovisão das Escrituras não tem início com Cristo e com a salvação. Ela começa com Deus e a criação. Nós lembramos que o primeiro artigo do Credo dos Apóstolos enfatiza o relato do Gênesis. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meus queridos, é aqui que o cristianismo começa. A criação é, de fato, o ponto de partida bíblico. A criação, então, apesar de não ser a mensagem central das Escrituras, é aquilo que definimos como o alicerce fundamental. Quando afirmamos que a criação é esse fundamento, nós nos lembramos de 2 aspectos que envolvem os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Primeiro, que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Meus queridos, depois da declaração inicial, devemos dizer, majestosa, que proclama a criação de Deus do universo inteiro,
a terra é descrita como sem forma e vazia. Um oceano escuro se nos é revelado nos primeiros livros, nos primeiros capítulos do livro da Bíblia. Essa imagem sobre a ordem de Deus e a relação da criação torna-se então o que identificamos como o paradigma ou modelo para o restante do capítulo 1. Nós percebemos que 8 vezes Deus traz novas criaturas à vida a partir da sua criação amorfa, ou seja, original, pelo comando da sua palavra. Meus queridos, de fato, Deus criou todas as coisas pelo poder da verbalização daquilo que Ele ia falando. Enquanto Ele dizia, as coisas vinham à existência. Me parece ser esta a consciência de outros escritores bíblicos em outros momentos da história dos hebreus. Ao folhearmos as escrituras, nós percebemos no registro dos Salmos, no Salmo 33, versos do 6 ao 9, no gênero da poesia, que o salmista tem o seu olhar voltado para a criação e ao mesmo tempo contempla a glória daquele que criou todas as coisas para o louvor do seu próprio nome. Salmo de número 33, a partir do 6 e até o 9, reforça a tese de que Deus criou absolutamente tudo pelo poder da sua palavra. Os céus, por suas palavras, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Meus irmãos, de fato, a beleza da criação remete o nosso olhar para aquele que, pelo poder da sua palavra, fez com que todas as coisas passassem a existir. Mas o fundamento da narrativa da criação, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, nos remete também à consciência absoluta de que Deus criou todas as coisas através da sabedoria. Meus queridos, a sabedoria não é meramente um plano de Deus na criação, no abstrato. Ela é o modo sábio pelo qual Ele verdadeiramente projetou e ordenou o mundo. O que nós percebemos, à proporção que mergulhamos nas Escrituras, nutrindo a nossa mente da consciência de que o mundo, ele não passou a existir por meio de uma explosão, mas sim pela voz do Criador que foi dando forma a todas as coisas, que a imagem que nós temos no relato da criação é do Criador trabalhando como artífice e estruturando a criação com habilidade. Percebemos que Ele tira as medidas para o oceano, percebemos que Ele estabelece os limites, Ele marca o horizonte, fixando os céus e as nuvens em seus lugares. Meus queridos, em tudo isso, o que nós percebemos é que a sabedoria é de fato o artesão de Deus. Deus criou, portanto, todas as coisas pela verbalização da palavra e pela sabedoria. Meus irmãos, em Provérbios, a sabedoria é personificada na forma feminina e explica a sua relação com Deus e na criação. Se você folhear o livro de Provérbios, lá no capítulo 8, verso 22 até o 26, você vai perceber o quanto essa tese é verdadeira. Provérbios 8, a partir do 22, diz: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas.
antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Meus queridos, esta de fato é a primeira seção do texto que é objeto da exposição desta mensagem. E ela nos remete a algumas verdades superlativas. Devemos entender que a nossa ligação com a terra nos remete à consciência de que nós fomos formados do pó da terra. O texto diz, Gênesis capítulo 2, verso 7, parte A. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Meus irmãos, nós estamos intimamente ligados à criação geral, de forma especial à terra, já que nós fomos formados da própria terra. Mas, de fato, a proporção que pensamos nesta primeira sessão da mensagem dessa noite, nós devemos lembrar também que, além de ter sido criados do pó da terra, o texto mostra que nós precisamos viver, do ponto de vista da nossa relação com Ele, sempre dependendo da sua graça. Percebam a nossa dependência de Deus, porque o próprio texto do Gênesis capítulo 2, verso 7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus queridos, de fato, nossa ligação com a terra está estruturada no fato de que nós fomos formados delas. Nossa relação com o Criador está estruturada no fato concreto de que, após haver formado o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida e o homem se torna então alma vivente. Meus irmãos, portanto, a primeira grande lição da primeira sessão do texto que é objeto da exposição desta noite, nos remete à consciência de que o homem pertence a Deus, bem como a criação. Nós somos parte dela e, ao mesmo tempo, responsáveis por ela. Percebo, então, que a proporção que mergulhamos na exposição dessa passagem, nós vamos agora, na segunda sessão, percebermos que, após o texto do Gênesis nos mostrar a forma como Deus foi dando origem a todas as coisas, agora na segunda sessão o texto vai nos dizer, versos do 8 ao 14, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Meus queridos, percebam comigo que a primeira declaração desta segunda sessão é: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e ali pôs o homem que tinha formado. Meus queridos irmãos e amigos, o jardim do Éden aqui se nos é apresentado como espaço de vida, bem como de propósito. É possível afirmar, à luz da leitura desta segunda sessão, que este é o primeiro ecossistema perfeito, um espaço que nós podemos definir como equilibrado e fértil.
Percebam que Deus planta, Ele rega e Ele sustenta por meio do homem esse ecossistema. Percebam que há rios, percebam que há árvores frutíferas, bem como biodiversidade, tudo expressa a harmonia da criação no seu estado glorioso e perfeito. Meus irmãos, esse ambiente que remete o nosso olhar para cenas e narrativas da criação, revela que Deus é efetivamente o primeiro jardineiro e o homem é chamado aqui a imitá-lo. Meus queridos, a missão de Adão aqui é viver nesse ambiente em comunhão com Deus e em cuidado com o que Deus havia criado e que havia entregue para ele. Percebam que a segunda sessão nos conduz necessariamente àquilo que nós conhecemos na teologia reformada como o mandato cultural, ou seja, é a ordem para cultivar e guardar. Se voltarmos o nosso olhar para o texto da criação, nós veremos que no Gênesis, no capítulo 2, verso 8, também o verso 15, a Escritura diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Meus queridos, aqui está o que conhecemos na teologia reformada como o mandato cultural. Nós podemos identificar esse mandato como a primeira ordem divina à humanidade. Ele criou todas as coisas no seu estado perfeito e glorioso, e deu ao homem a responsabilidade de que cultivasse o jardim. Meus irmãos, cultivar é também trabalhar, cultivar é também desenvolver, cultivar é também produzir, é criar cultura. Vejam que além desta ordem, o Senhor diz ao homem que ele deveria guardar o jardim. E guardar, no sentido da etimologia da passagem no seu texto original, nos traz uma ideia sinônima de proteger, de preservar e de cuidar. Meus queridos, o equilíbrio entre o trabalho e o cuidado é de fato o centro daquilo que nós conhecemos como a mordomia cristã. Deus não nos deu a terra para explorar até o esgotamento, mas para servir e preservá-la com sabedoria. Meus queridos, aqui nós aprendemos que a cultura não é só material, lidando com a natureza, com máquinas, com ferramentas e com realizações físicas. A cultura aqui é também um empreendimento espiritual, é uma luta nas esferas da verdade e dos ideais. É o que está claro na sessão seguinte, que é a última sessão da exposição dessa mensagem. Contudo, antes dessa abordagem, nós precisamos de pensar o que foi que ocorreu com a beleza daquilo que Deus havia criado e que tão rapidamente perde a sua beleza. Meus queridos, nós começamos a perder quando o homem que foi posto no jardim, em companhia da sua esposa, não conseguiu exercer o seu papel de marido, de cabeça e de sacerdote na sua casa. A beleza da criação, na condição que nós encontramos no livro do Gênesis, antes da queda, foi perdida exatamente porque o homem que estava com a sua esposa, quando ela foi tentada pela serpente, não interviu naquele diálogo. Então a mulher cede aos caprichos, bem como às propostas da serpente, toma do fruto, come e também dá ao seu marido.
nós começamos a perder quando o homem abdicou o seu papel de cabeça e de sacerdote na sua casa. Não foi apenas uma tragédia familiar, mas foi de igual modo uma tragédia que também mexeu com o ecossistema. Foi uma tragédia que afetou toda a humanidade. E isso vai ficar mais claro à proporção que nós caminhamos para a última sessão dessa passagem. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, o texto diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos queridos, vejam que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o que nós podemos identificar como a demarcação que estabelece o limite moral. O texto diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Meus irmãos, quando a COP30 fala sobre sustentabilidade, sobre a redução de emissões de gases e a preservação ambiental, o cristão que experimentou de Cristo, que vive um processo contínuo de santificação, pode responder: isso está na Bíblia, lá no Gênesis. Daí a consciência de que o cuidado com a criação está intimamente ligada a uma obediência espiritual. Meus irmãos, a crise ecológica moderna é, antes de tudo, uma crise moral e espiritual. O que nós percebemos no relato da queda é que o homem quis ser como Deus, ele quis dominar a criação sem limites, e isso originou a separação dos propósitos que Deus tinha de mantê-los no jardim, de fazer prósperos naquele lugar, de fazer com que eles vivessem em harmonia, não apenas com o Criador, mas com a própria criação. A resposta que os cientistas buscam, a proporção que investem recursos, está naquilo que a Bíblia nos revela. Foi a queda que trouxe todas as disfunções climáticas, foi de fato a queda que trouxe essas catástrofes nas quais temos enfrentados nesses dias, sobretudo aqui no Brasil. Meus queridos, o livro do Gênesis vai fazer com que o nosso olhar tenha uma percepção para além daquilo que é sociológico. O aquecimento global e tudo quanto nós vivemos nas catástrofes em redor do mundo, o superaquecimento, os frios em lugares, as geleiras que se derretem, o mar que avança os seus limites, refletem a desobediência original do homem e o descaso da humanidade com esse jardim tão belo que Deus fez. O texto mostra, no Gênesis, no capítulo 3, a partir do 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, de fato, a queda começou com a quebra do limite que o Senhor estabeleceu no jardim do Éden. Nós sabemos que o pecado desorganizou não apenas a alma humana, trouxe dificuldades na relação com o Criador, mas também e sobretudo o pecado original afetou a relação do ser humano com o meio ambiente. Meus queridos, nós precisamos identificar que de fato é o pecado, e como ele foi nocivo naquele momento em que a mulher se levanta e oferece o fruto ao seu marido, mas de forma especial, tudo quanto durante a história da humanidade nós temos escolhido, sobretudo no que diz respeito ao meio ambiente. Meus irmãos, o pecado é essencialmente um rompimento de confiança, uma apropriação ilícita de incredulidade, é uma declaração no jardim e hoje de autonomia. Pecado é transgressão das fronteiras divinas, o que resulta em alienação, ecologia deteriorada e morte física. Meus queridos, o pecado é como um leão agachado à porta. Podemos afirmar que ele é letal. Ser de fato um cristão, na essência do termo, é reconhecer que a terra pertence ao Senhor, que foi criada perfeita, mas o pecado subtraiu sua exuberante beleza. O salmista declarou que mesmo após a queda, existe uma relação de pertencimento da criação geral com o seu Criador. O livro dos Salmos, o Salmo 24, verso 1, nos ensina: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Meus queridos, logo, degradar o meio ambiente é um ato de ingratidão. Logo, degradar o meio ambiente é um ato de rebelião contra Deus. Meus irmãos, a igreja deveria ser o exemplo de mordomia fiel, quando o tema é ecologia, cuidando do que Deus criou. Enquanto o mundo discute políticas climáticas, a igreja deve cumprir a sua missão, proclamando que a solução começa na restauração do ser humano com o seu Criador. Meus queridos, a COP30 pode criar metas ambientais, mas devemos reafirmar na Missio Dei que somente o Evangelho transforma corações para obedecer o mandato de cultivar e de guardar. O mandato cultural caminha junto com a Missio Dei. Eles não se opõem, são partes importantes da missão da igreja. Meus irmãos, nós pregamos o Cristo Redentor e ao mesmo tempo vivemos como mordomos da criação. Devemos refletir o caráter do Criador. Meus queridos, na base da redenção humana há um pacto eterno, o conselho pessoal entre o Pai, representante de toda a deidade, o Filho, que assumiria na plenitude do tempo um elemento humano em sua pessoa e representaria todos os seus eleitos como o seu mediador e fiador. Proporção que os líderes mundiais se reúnem para cuidar do meio ambiente.
do ecossistema, como Igreja de Cristo, nós deveríamos ter os nossos sentidos despertados. Primeiro, para continuar cumprindo a missão de anunciar a Cristo, que vai fazer com que o homem redimido e transformado olhe para a criação e para toda a sua beleza, e na contemplação do Salmo 19, contemple que há um Criador. Mas para além disso, a igreja também deveria entender o seu papel nesse processo. Afinal de contas, meus irmãos, a redenção é abrangente, é a totalidade da vida humana e a totalidade da criação não humana, que são objetos da obra restauradora de Deus. Em linguagem simples, a restauração, meus irmãos, de toda a boa criação de Deus está registrada nas Escrituras, que são claras quando afirmam que a redenção não diz respeito apenas às pessoas, mas à criação de forma geral. Necessário então, ao olharmos para a passagem da Escritura e utilizando daquilo que os reformadores nos legaram como um privilégio, que é a analogia da Escritura, percebermos que os escritores neotestamentários, eles tinham uma ideia que, não obstante a responsabilidade que a igreja tinha com o ecossistema e com o meio ambiente, eles deveriam continuar contemplando que esse mundo como existe sofrerá finalmente, e no dia da parousia, uma restauração completa, quando Cristo em sua glória voltar, quando ao som dos clarins ele se apresentar para julgar vivos e mortos. Este mundo, afetado também pelo pecado original, voltará a ter a mesma beleza contemplada pelo primeiro casal antes da queda. Meus irmãos, Pedro, ao olhar para aquilo que a Escritura nos revela, e no registro de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, o texto diz: é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Meus irmãos, o propósito de Deus, anunciado no final da narrativa bíblica, lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 15, é de que ele fará novas todas as coisas. Meus irmãos queridos, nós iniciamos a exposição desta mensagem, destacando os esforços dos líderes mundiais em torno da COP30, e eu quero concluir a mensagem desta noite, destacando o que ainda podemos retirar como ensino da exposição dessa mensagem. Primeiro, nós precisamos de entender que Gênesis capítulo 2 nos lembra que o cuidado com a terra não deve ser encarado como modismo. Há uma polarização política que tem impedido não apenas a sociedade, mas em especial a igreja, de se engajar, promovendo pequenas atitudes que possam contribuir com a preservação do nosso ecossistema. Então, a primeira lição que nós temos aqui é que, efetivamente, esta deve ser a vocação da igreja. A proporção que anuncia a redenção das pessoas por meio da obra de Cristo, anunciar também que esse mundo, nessa condição degradante que ele existe, terá finalmente uma restauração quando o nosso Redentor voltar. Contudo, como seres humanos, nesta casa onde nós estamos, devemos assumir a nossa responsabilidade. Portanto, o mundo clama por soluções ecológicas, mas Deus já deu a base para essas soluções. Nós precisamos de atentar para o mandato cultural
Deus não anulou esse mandato com a queda. Devemos continuar cultivando e guardando para que tenhamos uma condição saudável na nossa relação com o meio ambiente. Segundo, a COP30 é de fato uma oportunidade para a igreja dar testemunho do evangelho da criação, mostrando que o cuidado ambiental é parte do discipulado cristão. Fomos colocados no jardim do Senhor, não para explorar, mas para servir. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, eu quero deixar 3 perguntas para nossa reflexão, à proporção que caminhamos para o final dessa mensagem. A primeira: como você tem cultivado e guardado o jardim que Deus lhe confiou? Em sua casa, em sua cidade, no ecossistema onde você vive, você tem assumido práticas para atenuar os efeitos daquilo que os homens têm feito com a criação? Segundo, que testemunho a igreja pode dar em tempos de crise ambiental? Lembramos do testemunho bonito dos presbiterianos no ano passado, a proporção das enchentes lá no sul, quando houve um verdadeiro engajamento da igreja presbiteriana de Canoas, no Rio Grande do Sul, e os presbiterianos se mobilizaram para atenuar os efeitos do sofrimento daqueles irmãos. Contudo, meus irmãos, nós podemos também atenuar os efeitos da devastação do meio ambiente, agindo de forma preventiva. Por fim, será que temos refletido o caráter do Deus Criador no modo como usamos a terra? Meus irmãos, a igreja de fato precisa estar engajada à proporção que a sociedade se mobiliza, não apenas orando e intercedendo por aquilo que nós desejamos como um meio ambiente mais saudável, mas de forma especial, contribuindo para que os nossos dias, enquanto peregrinos aqui nesse lugar, sejam dias onde o nome de Cristo seja glorificado, não apenas pela redenção do ser humano, mas pela atenuação dos efeitos da devastação ambiental no nosso país. A minha oração e súplica é que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos cantar do Inário Novo Cântico, o hino 221.
nossa esperança nessa noite, irmãos, é que o Evangelho de Jesus Cristo transforma todas as coisas. E à medida que os nossos corações são transformados, tudo aquilo que está ao nosso redor também será impactado. Que a palavra do Senhor encontre morada nos nossos corações nessa noite, para que vidas e a nossa cidade seja transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero aproveitar a oportunidade também e orar pela vida do pastor Adilson. Foi aniversário dele ontem, né? Então nós vamos orar pela vida dele, rogando as bênçãos do Senhor, e logo assim que terminar, ele sairá, porque parece que a igreja lá está preparando uma surpresa para ele. Eu espero que o pastor já está entregando. Então nós vamos orar pela vida dele nesse momento. Você sabe que é difícil esconder coisa de pastor, né? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite. Nós queremos te agradecer por esse culto na tua presença, aqueles que aqui se congregam, ó Pai, nessa noite de forma presencial, aqueles também que nos acompanham, ó Pai, nas redes sociais. Nós queremos pedir que nessa noite a tua palavra que aqui foi pregada, trazendo à nossa memória a visão de que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e tudo aquilo que o Senhor criou é bom. Ó Pai, nós te agradecemos por tão grande bondade, e por nos dar o privilégio de poder desfrutar de toda a tua criação. Senhor, e nós, ao olhar para a tua palavra, vemos que o Senhor não nos engana, que o Senhor nos mostra a realidade pela qual nós estamos e vivemos em um mundo caído, um mundo que precisa de restauração, um mundo que precisa de redenção. E nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou entregados ao pecado e às consequências desse pecado, mas nós te agradecemos porque o Senhor tem um plano de redenção, e nós te louvamos por esse plano de redenção, e nós te pedimos que nessa noite, ó Pai, o Senhor nos chame novamente, o Senhor renove nos nossos corações novamente esse sentimento, esse chamado para ser instrumento de transformação, para ser vasos de bênção nas tuas mãos, e que possamos cumprir, ó Deus, a tua missão que o Senhor tem nos dado, de proclamar a tua palavra e de crer, ó Deus, que a tua palavra é capaz de ressuscitar aqueles que estão mortos, que a tua palavra, ó Deus, é capaz de transformar não somente as nossas vidas, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Portanto, nos faz entender, ó Pai, que a missão que o Senhor nos deu não pode ser cumprida, ó Deus, por nenhum tipo de organização, mas o Senhor nos colocou como teu corpo vivo aqui na terra, para que sejamos bênçãos e proclamadores desse Evangelho. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma semana cheia, ó Pai, na tua presença, uma semana de vida, uma semana, ó Pai, em que nós possamos ser instrumento de bênçãos. Portanto, derrama sobre nós a bênção do Senhor. Nós queremos também nessa noite, ó Pai, interceder pela vida, ó Pai, do pastor Adilson. Nós queremos te agradecer pela sua vida, por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua família, ó Pai, e que ele seja cada dia um vaso de bênção nas tuas mãos, para cumprir o chamado e o propósito pelo qual o Senhor os deu. Ó Pai, nós rogamos a tua bênção nessa hora, para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Fica à vontade, Deus abençoe. Irmãos, além de dar boa noite
a todos que se encontram aqui presentes nessa noite. Nós gostaríamos de saudar a todas as pessoas que nos visitam nessa noite e dizer a você, seja muito bem-vindo aqui à nossa família, a Igreja Presbiteriana da Bahia, que aqui o Senhor tem nos dado o privilégio de nos congregar há mais de 153 anos, de marcar a história e poder abençoar, e que você esteja aqui conosco nessa noite é uma grande bênção. Nós gostaríamos de convidar você que nos visita nessa noite a se colocar de pé, para que possamos conhecê-lo e poder saudá-lo nessa noite. Há alguém que nos visita aqui? Há uma senhora que nos visita aqui, seja muito bem-vindo. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé e saudassem. Há 2 irmãos ali que nos visitam também. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa família, Igreja Presbiteriana da Bahia. Que você se sinta abraçado pelo povo de Deus e pelo Senhor nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Irmãos, a mim não me chegou nenhum aviso, eu gostaria somente de reforçar aos irmãos a importância de nós fazermos a inscrição para o nosso acampamento de carnaval. Nós estamos preparando com excelência e muito carinho, e aqueles que já participaram sabem a bênção que será esse acampamento. Nós teremos muitas novidades, e as vagas são muito poucas, então já estão se esgotando. Então não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição. Está aqui o presbítero Davi. Davi, se coloque de pé aqui para os irmãos conhecerem aqui nosso presbítero, e pode fazer inscrição com ele, com essa camisa laranja, tá a paisana hoje, né? Muito bem, é isso aí, queridos. Nós temos ali o nosso chazinho gelado embaixo no nosso salão social, você pode se dirigir para lá. Hoje tem chá, não? Tem um chá hoje, tá? Disseram que tem. Tem um chá hoje, eu vou estar ali à porta para saudar a todos os irmãos. Tenham todos uma excelente semana, irmãos. Deus abençoe.